Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 14 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. Estamos caminhando com Jesus, estamos mergulhando na sua palavra, no conhecimento da vontade dele e dos seus ensinamentos para a nossa vida. Meditemos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E no Evangelho de Marcos, a gente vê esse caminho de Jesus que veio para pescar homens. Você lembra há alguns domingos que Jesus convidou os seus discípulos para serem pescadores de homens. E eu explicava que pescar homens significa retirá-los da morte e trazê-los para a vida. É isso o que Jesus fez há alguns domingos quando expulsou o espírito impuro daquele endemoniado na sinagoga. Foi isso o que Jesus fez domingo passado quando curou a sogra de Pedro e tantos doentes que eram levados até Jesus. E é isso o que Jesus faz hoje com este leproso do Evangelho. É preciso entender que a lepra, uma doença contagiosa, era vista pela religião da época como uma impureza, como uma maldição. Na verdade, eles acreditavam que quem tinha essa doença tinha um pecado tão grande que tinha sido castigado por Deus. Então essas pessoas eram condenadas a viver isoladas. Elas deviam andar sempre com um sininho, gritando impuro, impuro, para dizer que eles estavam chegando. Ou seja, eram completamente excluídos da sociedade, excluídos até da religião, porque eram vistos como amaldiçoados, como castigados por Deus, esquecidos pelo Senhor por causa dos seus pecados. E esse leproso de hoje tem a coragem de se aproximar de Jesus. Mesmo que a religião da época dissesse que eles estavam condenados ao isolamento, ele se aproxima de Jesus. Ele cai aos pés do Senhor e pede: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, mesmo num dia de sábado, e Jesus, mesmo sem poder tocar, ele deixa de lado a lei que excluía, a lei que marginalizava, e ele toca aquele leproso. Tocar um leproso significava a pessoa contrair aquela impureza, mas Jesus não tem medo. Ele toca e diz: Eu quero. Para dizer que a vontade de Deus não é a exclusão, não é a impureza, a vontade de Deus é a salvação. Jesus quer, a vontade de Deus é a vida daquele leproso. E aquele homem fica curado. Jesus pede que ele vá se apresentar ao sacerdote como pedia a lei. Quando alguém era curado da lepra, devia ser apresentado ao sacerdote para que ele pudesse voltar à vida normal, ao convívio também religioso, ao convívio social. E é o mais bonito que, ao tocar
ao libertar, ao curar e trazer aquele homem para a sociedade de volta. O Evangelho diz no final que aquele homem começa a anunciar aquilo que Jesus havia feito na vida dele. É o primeiro evangelizador, é o primeiro anunciador de Jesus no Evangelho de Marcos. Mas a fama de Jesus cresce tanto que ele não pode mais entrar na cidade. Ele tem que ficar no deserto, ele tem que ficar isolado. Ou seja, ao curar aquele que estava isolado, Jesus acaba se isolando, como se a lepra tivesse passado para ele. Isso é uma imagem daquilo que Jesus veio fazer por nós. Da nossa lepra, que é o nosso pecado, Jesus tomou sobre si. E na cruz, ele carregou as nossas enfermidades. Ele assumiu o nosso pecado para nos salvar, para nos libertar. Então, querido irmão, querida irmã, esta cura deste leproso representa aquilo que, em proporção muito maior, Jesus veio fazer por nós. Ele assumiu a nossa doença, ele assumiu o nosso pecado, ele deu a vida por nós, tomou sobre si as nossas dores para nos dar a vida e nos dar a salvação. Por isso, agradecemos a Jesus porque nós somos aquele leproso que ele olhou com compaixão, que ele estendeu a mão, que ele tocou, que ele curou. Nós somos amados por esse Deus, nós somos curados e resgatados por esse Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se ainda você não é inscrito, compartilhe este vídeo com a sua família, com seus amigos e nos vemos às 20 horas na nossa oração da noite. Fique com Deus.